Olá, você profissional da ROF, sabe quais são os principais erros cometidos nessa área? Conhecendo esses erros que eu vou conversar com você, já é um grande passo para você ter ainda mais sucesso. Então vamos lá. Eu vou descrever aqui para vocês os 4 principais erros, tá? Então o primeiro deles seria o erro de diagnóstico. Então vamos lá. Anamnese detalhada. Esse é um ponto crucial para que a gente evite intercorrência. Então, conversar com seu paciente é fundamental. Esses dias eu atendi uma paciente, para vocês terem ideia, eu perguntei se ela tomava algum medicamento na anamnese e ela disse que não, né? Eu acompanho, depois que a paciente preencheu a anamnese, eu revejo com a paciente item por item da anamnese. Aí, quando eu perguntei sobre cirurgias, ela relatou que tinha feito uma cirurgia de útero. Aí eu perguntei: você fez cirurgia de útero, removeu o útero, e aí, você não faz uma reposição hormonal, uma modulação aí? Aí ela falou: eu faço sim. Aí eu descobri que além de vitaminas, minerais, ela fazia modulação hormonal. Então, assim, tudo isso é muito importante para a gente. E para o paciente, muitas vezes, esses tratamentos, eles não encaram como se eles estivessem tomando um medicamento. Então, você pergunta, você está tomando algum medicamento? Eu falo que não. Então, hoje eu mudei. Eu falo assim, você não põe nenhuma pílula na boca da hora que você acorda, da hora que você vai dormir? Né? Para a gente entender o que o paciente realmente usa, como é que está a condição sistêmica dele. É muito importante isso para a gente gerenciar também as nossas intercorrências. Né? Outro erro que faz parte aí desse diagnóstico é que a gente tem que fazer uma avaliação minuciosa da face do paciente. Se é meso, se é dólico, se é braque, né? Tudo isso ainda estou dentro desse primeiro erro que é diagnóstico. As proporções faciais, a qualidade de pele, entender as estruturas anatômicas, a fisiologia facial, identificar as áreas anatômicas de risco, saber a dinâmica de envelhecimento facial para eu entender o que está acontecendo na face do meu paciente, identificar se estamos diante de uma necessidade, por exemplo, de volumetria ou de bioplastia, tá? Então, fazer um diagnóstico bem amplo, uma conversa bem ampla, uma análise facial minuciosa do nosso paciente é muito importante para o sucesso do tratamento. O segundo erro é não conhecer os fármacos. Então, a gente tem que saber selecionar, manipular, para que serve cada fármaco que a gente vai usar na ROF, tem que saber a reologia do produto, se eu estou usando o produto certo para a área certa, as características do produto que você está usando. Por isso que é muito importante as aulas teóricas, né? Muitas vezes o aluno fica muito preocupado em efetuar o tratamento, em realizar o procedimento. Só que se você não tiver um bom embasamento teórico, não adianta nada você aprender a realizar o procedimento, porque você vai parecer um macaquinho treinado. Você não vai estar sabendo o que você está fazendo, né? Então, é muito importante essa parte teórica, esse conceito teórico-científico, para você ter segurança para trabalhar, tá bom? Então, conhecer os fármacos, eu costumo falar, leia a bula dos fármacos, que lá tem todas as características daquele produto, tá bom? Não conhecer, por exemplo, ainda falando dos fármacos, as características, por exemplo, do ácido hialurônico, né? Cada marca de ácido hialurônico tem sua propriedade, seu crosslink, tecnologia de reticulação específica. Então, é importante, por isso que eu falo, ler a bula e conhecer as características desse material. Em cada área da face é indicado um tipo de preenchedor. E é importante você conhecer a reologia para você lançar a mão desse produto, né? Precisa entender a respeito do gel de ácido hialurônico antes de selecioná-lo, para que você tenha um tratamento sem complicações, para você evitar risco e complicações no seu tratamento. E assim, eu falei do ácido hialurônico, mas, por exemplo, vamos falar um pouquinho de toxina botulínica.
Também, cada marca tem as suas propriedades, maior ou menor peso molecular, maior ou menor dispersão. Da mesma forma que temos que conhecer, né, o ácido hialurônico, a gente tem que conhecer a toxina botulínica que a gente está trabalhando, quais são as propriedades. Apesar de todas serem toxina botulínica tipo A, elas têm diferenças. Então, a gente tem que estudar o produto, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma aluna começando na ROF resolveu usar Dispor, que é uma marca de toxina botulínica, para tratar lá uma paciente, porque algumas pessoas, Dispor dura mais, né? Tem um resultado melhor. E aí, o que ela fez? Ela usou essa toxina num músculo pequeno, que é o depressor do ângulo da boca, né? E aí, o que acontece? Essa toxina, ela tem a característica de uma dispersão maior, né? E o que aconteceu? Aplicou numa região mais estreita do músculo, dispersou essa toxina e a toxina pegou por dispersão o abaixador do lábio. E aí o paciente ficou com assimetria de sorriso. Então, para usar uma toxina que tem uma dispersão maior no músculo menor, você tem que estar bem treinado, saber realmente marcar esse ponto, para que você não passe por essas intercorrências aí desagradáveis, né? São intercorrências temporárias, a gente sabe que vai regredir, não é uma coisa para apavorar, vai regredir, só que assim, isso dá trabalho para a gente, né? Você tem que amparar aquele paciente, fazer terapia para tentar fazer com que aquela toxina seja eliminada de forma mais rápida, aquele músculo volte, né, ao seu tônus de forma mais rápida. Então, assim, muito importante conhecer o fármaco para não ter esse tipo de intercorrência. Vamos lá, bioestimuladores, a mesma coisa, né? A gente tem bioestimuladores à base de hidroxiapatita de cálcio, de ácido polilático, policaprolactona. Porém, a gente tem que conhecer as características de cada fármaco desse, né? Os resultados clínicos que a gente pode obter para a gente lançar mão do produto específico para aquela condição daquele paciente, tá certo? Outra coisa que a gente tem que conhecer são os instrumentos que a gente vai usar. Então, conhecer uma agulha, espessura de agulha, cânula, seringa. Aluno pergunta muito, é muito comum, você usa agulha ou cânula para esse tal procedimento? Então, assim, não importa o instrumento, você usa o instrumento necessário para ter o resultado que você quer. Importante é saber utilizar os dois instrumentos, por exemplo, tanto a agulha como a cânula, e lança a mão de cada um deles dependendo do resultado que você precisa, da área de risco que você vai estar trabalhando. Mas é importante que você conheça e domine os dois instrumentos, tá bom? Então, eu falei de diagnóstico e eu falei de conhecer, né, os materiais da harmonização facial. Agora eu vou falar um pouquinho de não estudar anatomia facial. Então, é assim, você tem que ter noção de entrada do eixo, por exemplo, de entrada da agulha para determinado procedimento. E se você não sabe anatomia, você não tem essa noção. Saber as zonas de maior risco e menor risco para gerenciar intercorrências, tá? Quando a gente fala assim, maior na face, não tem zona que não tem risco. O que a gente tem são zonas de maior risco e menor risco, né? Pequenos erros por falta de conhecimento anatômico pode causar, por exemplo, um quadro de necrose. Você imagina, né? Você está lá com o seu paciente, vai fazer seu tratamento e às vezes, por uma falta de conhecimento anatômico, você acaba ali pondo mais material em um lugar que não poderia, comprimindo um vaso, dando uma necrose aí por compressão vascular. Então, é extremamente importante estudar anatomia facial, tá? No caso da toxina, por exemplo, a gente tem que conhecer a anatomia muscular, né? A função de cada músculo.
Então, muitas intercorrências podem ser evitadas quando a gente domina a anatomia facial, tá certo? Então, se você dominar a musculatura, você vai saber exatamente a função daquele músculo, onde você está colocando sua toxina, você vai paralisar aquele músculo, qual o efeito que vai ter no rosto do seu paciente. Se por um acaso você tiver uma dispersão da toxina naquele músculo, você vai saber qual o músculo que passa aí lateralmente, aquele músculo que pode ser comprometido. Então, você vai ter uma visão geral de tudo que pode acontecer dentro daquele seu procedimento, tá? Outra coisa, o quarto, então eu falei, né? O diagnóstico, conhecer os materiais e anatomia facial, né? Ter domínio da anatomia facial. E agora a gente vai não saber gerenciar, diagnosticar e tratar intercorrências. Então é assim, explique para o seu paciente tudo o que vai acontecer, as principais reações pós-procedimentos, os cuidados que ele tem que ter em cada procedimento, tudo que ele deve ter cuidado, né, com aquela terapia específica que você está fazendo, porque assim, tudo que você falar antes é diagnóstico e orientação, tudo que você falar depois é desculpa, né? O paciente vai falar, tá falando isso para dar uma desculpa do que aconteceu, né? E às vezes nem às vezes é porque passou mesmo batido. Então, o que é importante? Tenha o hábito de ter no consultório, por escrito, já uma folha impressa de cada procedimento, o que pode acontecer, os cuidados que o paciente tem que ter naquele procedimento. O paciente assina, fica uma via na ficha e uma via ele leva. Aí não tem erro, tá lá escrito, levou, tá bom? Para o paciente não ficar achando que o que a gente fala depois do procedimento é desculpa, e às vezes não é, porque passou despercebido e não lembramos de orientar. Então, eu dou por escrito para o meu paciente. Então, você explica, por exemplo, se pode aparecer um edema, ou dependendo do caso, se vai ter uma reação inflamatória, tá? É muito importante. E também orientar no sentido de, por exemplo, pacientes que eu faço preenchimento facial, eu gosto de foto 24 horas depois, secretária entra em contato com o paciente, vê se está tudo bem, pede foto, para a gente, qualquer coisa que a gente identificar, a gente pedir para esse paciente vir para o consultório, porque o que acontece? Quanto mais cedo for diagnosticada uma intercorrência, é mais rápido de tratar, você consegue evoluir, né, esse quadro mais rápido, menor problemas você terá para resolver a questão, tá? Então, vou contar para vocês aqui o que aconteceu comigo. Eu fiz um lábio de uma paciente, era a véspera de feriado, eu não costumo fazer véspera de feriado, mas como eu não ia viajar, eu falei, se a paciente tiver necessidade, tiver algum problema, eu tiver que resolver alguma coisa, eu não vou viajar, ok. Então, eu fiz o procedimento na paciente. Uma paciente minha antiga, preenchimento de lábio, já estava acostumada a fazer lábio nela, e a paciente foi, como fala? Foi viajar. No dia seguinte, eu sempre tenho o hábito de entrar em contato com os pacientes no dia seguinte do procedimento. Entrei, a paciente não atendeu o celular, não respondeu mensagem. Falei, bom, enfim, foi viajar. Mas eu fiquei relativamente tranquila, porque eu falei, é uma paciente que já está acostumada a fazer procedimentos. Se ela tiver algum problema, com certeza ela vai me acionar. E eu levei a sorte que, como foi véspera de feriado, eu levei as fichas dos pacientes que eu atendi naquele dia, tal, paciente antigo, que já estava acostumado, eu levei para casa. Porque eu falei, como eu não vou estar no consultório, se tiver algum problema, com a ficha clínica eu consigo identificar o que foi feito, o material que foi utilizado, enfim. Gente, vocês não têm noção. Essa moça, quando foi responder a minha mensagem, era assim, tipo, quinta-feira, feriado, sexta, sábado, domingo. No domingo à noite, ela respondeu a minha mensagem, me mandou uma foto. Ai, Lara, tá tudo bem? Desculpa, eu fiquei sem sinal, fiquei sem celular, me mandou a foto. Quando ela me mandou a foto, eu fiz preenchimento labial nela. Eu enxerguei uma mancha roxa na ponta do nariz, na foto.
aquilo, meu coração já vem na boca. E isso era assim, 11 horas da noite. Eu falei, meu Deus do céu, né? Meu coração já veio na boca. Eu falei, gente do céu, essa menina não é possível que ela tá tendo aí um processo de necrose, né? Porque eu já viajei, eu falei, pronto. De repente, pus muito material para construir aqui um filtro. Enfim, falei, por compressão, tá dando problema vascular, porque sempre que a gente vai analisar um problema vascular, a gente analisa as áreas distantes, né, da onde você colocou ali o produto, para ver se está com alguma isquemia. E eu com aquele roxo, eu falei, eu vou ter que acionar essa menina, ela precisa ir para o consultório, eu preciso ver isso 11 horas da noite. Meu marido, Lara, você tá louco, você não pode resolver amanhã? Eu falei, não, você não está entendendo. Se isso for realmente o que eu estou pensando, tem que resolver agora. Aí, mandei mensagem para a menina de novo, perguntando o que era aquela mancha no nariz e tal. Ela não respondia. Gente, a sorte que eu te trouxe as fichas para casa. Não tive dúvida. Peguei o telefone fixo, liguei na casa da moça. Ela atendeu meia-noite. Oi, doutora Lara, tudo bem? Nossa, o que aconteceu, né? O que aconteceu meia-noite? Aí eu falei, essa foto que você me mandou tem uma mancha roxa. Ela, não, doutora Lara, eu não tenho mancha. Eu falei, então, por favor, me faça uma foto agora, sem sombra, e me manda, que eu preciso ver, porque senão eu não vou dormir. Porque se por um acaso essa mancha estiver aí, você precisa ir para o consultório agora. Aí, enfim, eu liguei, ela mandou, né, outra foto, e no fim não era mancha, era uma sombra que tinha na foto. Então, assim, mas esse desespero que eu fiquei é porque imagina se tivesse, eu tinha que agir assim imediatamente para regredir o quadro. Então, fica essa dica para vocês. Quanto mais cedo for diagnosticada uma intercorrência, mais rápido for tratada, menos problema você vai ter. É nossa obrigação como profissional só fazer procedimentos que saibamos resolver possíveis intercorrências. Então, pessoal, eu preparo esses vídeos de conteúdos com base nas perguntas que vocês me mandam por mensagens nas redes sociais e nas dúvidas dos meus alunos de aulas presenciais, do Hof Total Online. Então, é super importante para mim que vocês deixem sua opinião e sugestões de temas para os próximos vídeos, para que eu tenha certeza que meu trabalho está chegando até vocês e fazendo alguma diferença, tá bom? Então, deixa aí para mim, por favor, nos comentários. E como a maioria dos colegas e profissionais da área que tem interesse por harmonização facial já sabe, eu tenho um método exclusivo de capacitação em HOF, né, que é o HOF Total Online, onde você pode aprender a teoria das principais técnicas de harmonização de forma online, né, no conforto da sua casa, definindo o tempo que você vai se dedicar para os estudos. Então, eu tenho alunas que completaram esse curso em menos de 2 semanas e já agendaram um curso clínico presencial, que ocorre em 2 dias consecutivos, nas datas que os alunos recebem com exclusividade. Então, esse curso, o Hof Total Online, tem mais de 40 aulas de conteúdo objetivo, sem enrolação, além de módulo específico sobre captação de clientes, com técnicas práticas, né? É voltado para aquele profissional que nunca trabalhou com harmonização e pode fechar seus primeiros atendimentos com menos de 24 horas depois da conclusão do curso clínico presencial. E como eu dedico bastante tempo para o atendimento e acompanhamento de cada turma nova que eu fecho, e a procura tem sido grande, eu resolvi criar uma lista de espera. Então, onde você vai ter prioridade para conseguir uma vaga nas próximas turmas que eu abrir, tá? E além de receber informações e datas de abertura com descontos especiais, sempre com antecedência. Então, se você quer dar um salto na sua carreira, levar sua clínica ou consultório para um próximo nível, aproveita, clica nesse link que está aí na descrição do vídeo, tá? Ou na bio do meu Instagram, ou no botão que vai aparecer aí logo abaixo. Deixe o seu melhor e-mail e entre junto comigo nessa promissora jornada da harmonização facial. Até a próxima!